Olá, turma, tudo bem com vocês? Só um minutinho. Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre receitas públicas, a segunda parte de receitas públicas. Já iniciamos a aula passada, né? Então hoje vamos falar das aulas 23 e 24. Vamos começar? Vamos lá. Bom, então temos aí receitas públicas, parte 2, parte 2. Bom, revisando, falamos aula passada sobre categoria econômica, falamos sobre a origem, na verdade, falamos sobre a especificação da natureza da receita, né? E só para relembrar o que a gente falou aula passada, que sobre as categorias econômicas, nós temos receitas correntes de capital, receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentárias. E elas, assim, podem ser divididas, tá? Que são as origens, que também vimos a aula passada. É só dar uma revisada lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu preciso dar continuidade. Porque, como eu falei para vocês, o código da receita ele é formado por números, por dígitos. Então, os dois primeiros números, os dois primeiros dígitos da codificação da receita são a categoria econômica e a origem. Então, hoje vamos fechar essa codificação da receita para que vocês entendam como é que ele aparece, ela aparece no orçamento público. Bom, então vimos a aula passada a categoria econômica, a origem, vamos ver agora a espécie. Então, aí tem um exemplo interessante. Receita, categoria econômica, receita corrente, origem, receita tributária. E dentro de receita tributária, que espécie de receita tributária? Impostos. Então, é o que a gente chama de espécie da receita, que é o terceiro nível, né? Que ele é vinculado à origem. Então, permite qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos das receitas, né? Então, temos aí essa espécie, que no caso seria espécies impostos, taxas e contribuições de melhoria dentro da espécie. Então, o que é que estamos vendo aqui, para ficar bem claro para vocês, estamos vendo a codificação da receita pública, onde vimos a categoria econômica, onde vimos a origem e agora a espécie. Bom, mas tivemos uma portaria de 26 de agosto de 2015 que deu uma modificada nessa codificação que eu preciso trazer para vocês. Vamos lá. Antes, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o COERAS. Lembra do COERAS que eu falei para vocês? Pois é. Tem esse COERAS, mas ele sofreu uma adaptação nessa portaria de agosto de 2015, que só foi implementada na União em 2017 e nos estados, Distrito Federal e municípios a partir de 2018. Então, era assim, tinha lá a categoria econômica, origem, espécie, rubrica, linha e subalínea. O COERAS que eu mostrei para vocês. O que essa portaria fez? Ela pegou a rubrica, a linha e subalínea e condensou, chamando de desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita. Então, ela manteve a categoria econômica, origem, espécie, condensou a rubrica, a linha e subalínea e colocou chamando de desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita. E mais, trouxe também o tipo, que aí ela chamou de oitavo, que é o tipo. Então, é uma novidade, esse tipo aí, que fala basicamente sobre identificar que tipo de arrecadação é essa, tá bom? Então, essa é uma novidade trazida pela portaria de 25 de agosto de 2015. Vocês têm que ficar atentos que o COERAS, na verdade, houve uma modificação do COERAS, uma mutação que ficou desse formato. Então, vamos voltar para o COERAS para depois a gente entender o que foi, qual foi a modificação, tá bom? Eu primeiro trouxe para vocês
a modificação, que para que vocês façam um paralelo de como era e de como é. Eu vou continuar a falar para vocês rubrica, a linha e subir a linha, e depois eu vou fazer a transição de como está agora. Então, a rubrica. Então, a rubrica é o detalhamento da espécie. Então, se temos aí uma espécie de imposto, a rubrica vai ser imposto sobre o patrimônio e a renda, né? Então, ela identifica dentro da espécie a qualificação mais específica. Então, percebam que vai afunilando até chegar exatamente que tipo de receita é especificamente. Aí, depois da rubrica, vem a linha. A linha, ela tem 2 dígitos, como eu falei para vocês na aula passada. Então, a linha é uma especificação ainda maior da rubrica. Se a rubrica tem imposto sobre o patrimônio e renda, a linha é imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então, afunila um pouco mais que tipo de receita é essa. E depois ainda tem a subalínea, né? Que não tem mais 2 dígitos, é apenas 1 dígito. Então, temos aí a subalínea, que é uma especificação ainda maior do imposto que falamos da espécie de impostos, rubrica imposto sobre patrimônio e renda, a linha imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, e subalínea imposto sobre a propriedade predial. Então, esse código aí, 11120221, significa no orçamento imposto sobre a propriedade predial. Então, agora, você já sabe o que significa este número no orçamento público. Agora, vamos para as mudanças. Então, nós vimos lá que a rubrica, a linha e a subalínea, com essa portaria de 26 de agosto de 2015, não é 25, 26 de agosto, é porque o número dela é 45, foi condensada e é chamada de desdobramentos, que fica do 4º ao 7º. Então, do 4º ao 7º, que era lá rubrica, a linha e subalínea, né? Virou agora chamado de desdobramentos. E o tipo, olha aí, 8º, que é o tipo que não tinha antes na classificação do orçamento. Temos aí 4 tipos: 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, essa é a modificação que vem agora o código do orçamento. Ou melhor, da receita no orçamento. Então, aí é o tipo, né, que ela está sendo implementada, esse tipo, no âmbito da União. Estados e municípios ainda não está implementando, mas o tipo de receita já está sendo implementado no âmbito da União. Então, vamos, digamos assim, incrementar, ou melhor, deixar de forma mais clara esse COERAS, que agora não é mais COERAS, porque agora é COE-DDDDT. Né? Então, categoria econômica 1, receita corrente, origem, impostos, taxas e contribuições de melhoria, espécie, impostos, não tem mais rubrica, a linha e subalínea. Agora tem desdobramento para identificação das peculiaridades, que é o código 3011, imposto sobre a renda de pessoa física, IRPF. E qual é o tipo? Principal. Né? Então, digamos assim, essa é a novidade da codificação da receita. E aí eu trago como é que ela vem no orçamento. Tá? Então, ela vem assim. Olha aí, eu coloquei em vermelho e em verde essas codificações novas, e aí vocês percebam que temos aí o código da Receita Pública, trazendo o último 000000, que é o tipo, tá? Então, subalínea é o vermelhinho e o tipo é o MTO. Desculpe, o tipo é o verdinho, que é porque foi tirado do MTO. O que é o MTO? É o Manual Técnico do Orçamento, que é uma boa fonte de consulta para vocês sobre o assunto. E aí vamos à primeira questão, para ver se vocês entenderam essa questão das receitas públicas, da sua classificação, do seu código. Vamos lá?
São receitas de capital intra-orçamentárias, as de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, decorrentes do fornecimento de materiais, bens e serviços, recebimentos de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações. Quando o fato que originar receita decorrer de despesa de órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos no âmbito da mesma esfera de governo. E aí eu coloco para vocês pensarem para ver o que é que vocês acham sobre esta questão. Essa questão fala já da classificação da receita, particularmente, dando uma dica, categoria econômica, porque está se falando aí de receita de capital intra-orçamentária. Então, percebam se a questão é verdadeira. E aí, turma, já sabem? Vamos ver qual é a resposta? Receitas de capital. Bom, fornecimento de materiais, né? Receitas decorrentes de bens e serviços, recebimentos de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações. Então, receita de capital intra-orçamentária, né? Então, no âmbito da mesma esfera de governo, estamos aqui falando de receitas correntes intra-orçamentárias e não receitas de capital. Então, esse está o erro da questão. De fato, elas são receitas intra-orçamentárias, está na mesma esfera de governo, como eu falei para vocês, né? Entretanto, não são receitas caracterizadas de capital, e sim receitas correntes. Bom, eu disse a vocês que não ia exatamente falar de outras classificações, além da classificação por natureza da receita que aparece no orçamento. Mas eu trouxe um flash desse tipo de classificação, porque ela é importante para a contabilidade governamental. Como eu falei para vocês, eu me preocupo bastante em preparar vocês para a próxima disciplina. Então, classificação da receita orçamentária por fonte de recursos. Enquanto a natureza de receita orçamentária busca identificar a origem do recurso, segundo seu fato gerador, ou seja, o que acabamos de ver, a fonte ou destinação de recursos possui a finalidade precípua de identificar o destino dos recursos arrecadados. Então, para onde vai aqueles recursos que foram arrecadados? Então, frente ao expostos, é a classificação que permite demonstrar a correspondência entre as fontes de financiamento e os gastos públicos, pois exterioriza quais são as receitas que financiam determinadas despesas. Então, vamos ver que fontes de recursos são essas, tá bom? Então, a classificação da receita por fonte ou destinação de recursos. Temos duas. Temos a destinação vinculada, então podemos dizer que determinada receita é vinculada, quando há vinculação entre a origem e a aplicação dos recursos, finalidades específicas. Então, aquele tipo de receita, ela só pode ser feita para aquele gasto. Então, ela é uma receita vinculada. E a destinação ordinária é quando é uma alocação livre entre o que ela recebe e como ela vai ser aplicada. Então, ela recebe, a entidade pública recebe aquele valor, mas que ainda não tem exatamente que rubrica aplicar. Então, se diz que essa receita é chamada de uma receita ordinária e não receita vinculada. Bom, a classificação, né, de fonte ou destinação consiste em um código de 3 dígitos. Então, o primeiro dígito representa a fonte do recurso. E
enquanto o segundo e o terceiro representam a especificação dessa fonte de recurso. Aí eu vou para a contabilidade pública, porque nós temos essa conta chamada de DDR, que é chamada de disponibilidade por destinação de recurso, que vocês vão ver lá em contabilidade governamental, no sistema de controle da entidade pública, onde toda vez que se mexe em recurso financeiro, mexe na conta DDR. Aí eu trago, na execução orçamentária, a conta disponibilidade por destinação de recursos deverá ser creditada por ocasião da classificação da receita orçamentária. Então, essa conta DDR, ela é creditada quando entra uma receita na entidade e debitada quando ela empenha, quando a entidade empenha um valor para fazer a despesa. Então, ela é debitada nessa conta. E isso onde é que está? Está no sistema de controle da contabilidade pública. Então, por isso eu quis trazer isso para vocês, essa questão da destinação de recurso e essa classificação da receita pública, né? Isso não entra exatamente no orçamento, não está dentro da classificação da natureza, mas é uma classificação importante e que a destinação de recursos, ela é tratada, ela dentro do sistema de controle que vamos trabalhar em contabilidade pública na próxima disciplina nossa. Vamos para uma outra classificação de receita pública, é uma classificação também importantíssima para a contabilidade pública, não é de codificação, não é de número, é para você identificar a qualidade da receita. E aí vamos ver. Classificação quanto ao impacto da receita na situação líquida patrimonial. Ou seja, essa receita da entidade pública, determinada receita, ela aumenta o PL da entidade ou não? Não aumenta o PL da entidade. Então, é isso que essa classificação traz para nós. Receita efetiva. No momento do seu recolhimento, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Sua arrecadação constitui-se um fato contábil modificativo aumentativo. Arrecadação de IPI. Tributo recolhido sem que haja registrada nenhuma obrigação correspondente no passivo. Se você arrecada um tributo, não tem um passivo. Aquele aumento vai para o PL da entidade. Por ser um imposto indireto, a União não registra antecipadamente no ativo o direito de recolher este imposto. Então, como é um imposto direto, esse IPI, no momento que acontecem as transações, né, produtos industrializados, nesse momento que entra o dinheiro da entidade pública, essa receita é efetiva. Por quê? Porque não gera obrigação. A contrapartida desta receita é um aumento no PL da entidade pública. Então, na contabilidade pública, o que acontece? Quando o fato que gera o imposto ocorre, o valor devido é entregue aos cofres públicos pela indústria, sem que haja registro prévio pela contabilidade do direito no ativo, porque ele é um imposto indireto, não é um imposto direto, aquele que existe no momento anterior, né? O lançamento, como nós podemos ter o IPTU, que existe um lançamento, e aí já existe esse direito da entidade pública, e isso aumenta o PL antes mesmo do orçamento se executar. Ou seja, antes de nós pagarmos o IPTU, na contabilidade do ente público já tem lá o direito dele a receber e já tem uma variação patrimonial aumentativa. O orçamento é que não foi executado ainda, mas no momento que nós pagarmos e a entidade pública receber esse dinheiro, e aí se executa o orçamento. E aí é uma receita efetiva. Por quê? Porque esse dinheiro que entra, essa receita orçamentária que entra, ela aumenta o PL da entidade. Ela confirma o lançamento que já está lá no patrimônio da variação patrimonial aumentativa. Então, sem que haja registro prévio pela contabilidade de direito no ativo, pois é somente com o pagamento do imposto que a União toma conhecimento de sua ocorrência. Então, no caso de impostos indiretos, não tem como a União tomar conhecimento antes, não é? Então, é no momento que ele entra, né, que a receita é arrecadada, que aumenta o PL da entidade e a receita se realiza sendo uma receita efetiva.
Então, receita efetiva é aquela receita que, no momento da sua arrecadação, ela aumenta o PL da entidade pública. É uma receita que não tem uma contrapartida de obrigação, de devolução da entidade pública. Então, a arrecadação do IPI, já que não há nenhuma obrigação passiva correspondente nesse registro, a arrecadação do imposto acarretou o aumento do saldo patrimonial. E uma receita não efetiva? É aquela que não altera a situação líquida patrimonial no momento do seu reconhecimento, constituindo fato contábil permutativo. Então, uma operação de crédito. Uma operação de crédito, a entidade pública ela toma um empréstimo, aumenta o seu ativo, né, a sua conta corrente, né, e gera uma obrigação a pagar. Um empréstimo de curto prazo lá no seu passivo. Então, isso constitui uma receita para a entidade pública arrecada, há uma realização do orçamento, porque há uma arrecadação, entretanto, essa receita não aumenta o PL da entidade pública, e por isso é chamada de receita não efetiva. Então, na contabilidade pública, como é que nós vimos isso? Além da receita orçamentária arrecadada, registra-se de forma concomitante uma obrigação para anular o efeito dessa receita sobre o patrimônio líquido da entidade. Então, a contrapartida desse registro no ativo é um registro de um passivo. Aí eu pergunto, por que uma operação de crédito feita pelo ente público é uma receita não efetiva? De olho na contabilidade pública. Primeiro, não há alteração na situação líquida patrimonial no momento do seu reconhecimento, pois é um fato contábil permutativo, uma receita por mutação patrimonial. Além da receita orçamentária, né, que aí eu ingresso no ativo, registra-se de forma concomitante uma variação passiva, ou seja, uma obrigação de pagar no passivo, anulando assim o efeito dessa receita sobre o PL da entidade pública. Então, é basicamente o que eu falei anteriormente, e aí eu escrevi de uma forma, digamos assim, arrumada para que vocês compreendam a situação do que se constitui uma receita não efetiva. E aí, segundo, trata-se de uma receita de capital, por ser um empréstimo arrecadado com obrigação passiva correspondente e de forma esporádica. Então, lembrando que uma operação de crédito é uma receita de capital, é uma receita orçamentária. O IPTU, recolhimento, como uma receita não efetiva. Vamos lá. O IPTU, por ser um imposto direto, que eu falei para vocês, e pela certeza da ocorrência do fato gerador, o ingresso de recurso é precedido do registro do reconhecimento do direito. O município reconhece e registra antecipadamente no ativo, olha o que eu falei para vocês, o direito de receber esse imposto, pois o fato gerador é a pessoa física ou jurídica ser proprietária do imóvel urbano. Então, o IPTU é lançado na contabilidade do ente público no lançamento. Até aí não se tem receita efetiva, nem receita não efetiva. Até aí se tem uma receita patrimonial, que significa VPA, variação patrimonial aumentativa. Não estou falando de orçamento, tá bom? É preciso que vocês entendam que patrimônio é uma coisa e orçamento é outra coisa na entidade pública. Bom, na contabilidade pública, no exato momento em que o imposto é pago pelo contribuinte, não há aumento do saldo patrimonial. Não há. O saldo patrimonial já está lançado lá, pois há registro concomitante da receita orçamentária. Então, no momento que o contribuinte paga, pessoal, o patrimônio já tem o VPA. O patrimônio já conta com aquela receita patrimonial. Entretanto, no orçamento, ele só se realiza quando o contribuinte paga. Tá bom? Então, pois há registro concomitante da receita orçamentária no momento do pagamento e da variação passiva, baixa do direito a receber o imposto constante no ativo. Então, nesse momento, há essa entrada da receita do orçamento, né? E não há mais o direito a receber. O imposto foi recebido. Tá bom?
Então, é por isso que a gente não pode dizer que, no momento do recolhimento, a receita, o IPTU é uma receita não efetiva. No momento do recolhimento, tá certo? Por que, que é uma receita não efetiva? Né? Justamente por isso, porque o patrimônio, digamos assim, já foi alterado antes. E a receita efetiva é aquela que, no mesmo momento que aumenta o PL, entra a arrecadação. Vamos à questão 2. É V ou F? O ingresso de recursos oriundos, o ingresso de recursos oriundo de impostos se caracteriza como uma receita derivada, compulsória, efetiva e primária. Essa é uma questão da ESAF para vocês. E aí, turma, o que é que vocês acham? Receita derivada. Vocês lembram o que significa receita derivada? Deriva da imposição, do poder impositivo do Estado. Então, eu posso dizer que um imposto. E deriva do patrimônio do contribuinte. Se eu pago um IPVA, por exemplo, é um imposto sobre um bem que nós temos. Mas é um imposto que o Estado nos obriga. Então, é uma receita derivada. Compulsória é aquela receita que é obrigatória. Então, se ela é derivada, automaticamente ela é compulsória. Se uma receita é derivada, ela é compulsória, porque derivada vem do poder de polícia do Estado, do poder impositivo do Estado. Então, se ela é derivada, automaticamente ela é compulsória. Efetiva, oriundo de impostos. Os impostos não têm a contraprestação de devolver. Então, a gente pode dizer que essa entrada é uma receita efetiva, tá? O que eu expliquei anteriormente sobre o IPTU é apenas o momento do recolhimento que a gente pode chamar, não pode chamar aquele momento de receita efetiva, porque a variação patrimonial aconteceu antes. Mas, na totalidade, entendam que impostos são considerados receitas efetivas. Por quê? Porque não tem uma obrigação a pagar atrelada. Então, os impostos são receitas efetivas de uma forma geral. E primária, porque nós vimos que receitas primárias, receita de impostos, são receitas primárias ou receitas fiscais, não é? Ou seja, as receitas primárias, elas não estão ligadas a questões financeiras, né? A recebimento de juros, enfim, ligado nesse sentido. Mas imposto é uma receita primária. Então, isso é verdadeiro, tá certo? Então, temos aí a questão que é verdadeira, imposto é uma receita derivada, compulsória, efetiva e primária. Mais uma classificação quanto à dependência da execução orçamentária, também fundamental para o entendimento na contabilidade pública. Receita resultante da execução orçamentária. São receitas geradas em virtude da execução do orçamento anual, como ocorre, por exemplo, com a receita de tributos prevista na LOA. Tal receita é inserida na LOA e aprovada pelo Legislativo. A gente geralmente fala que receita resultante da execução orçamentária é aquela receita que resulta de uma arrecadação orçamentária. Né? Então, receita de tributo é uma receita que é uma receita do orçamento e que é arrecadada. Então, é resultante da execução do orçamento. Aí você pode dizer assim, Valesca, aí
Tem receita que pode ser independente da execução do orçamento? Vamos ver? São receitas geradas em virtude de fatos que não dependem da execução do orçamento. Receita com incorporação de doações. Então, se a entidade pública recebe doação de 100 laptops, por exemplo, ela recebeu uma doação de bens, é uma receita para a entidade pública, é uma receita patrimonial para a entidade pública e não mexe no orçamento. Não estamos falando aqui de receita orçamentária, estamos falando de receita patrimonial. Então, ela é independente da execução do orçamento. Tá bom? Questão 3. As transferências de capital da União para os municípios são consideradas na União como despesa orçamentária. E aí, as transferências de capital de um ente federado para outro ente federado são consideradas na União. Então, o ente que está transferindo como despesa orçamentária é uma despesa efetiva, ou seja, essa despesa diminui o PL da União ou não efetiva? O que é que vocês acham? O que é que vocês colocaram? Vamos ver? Receita, despesa efetiva. No momento da sua realização, na hora que a entidade pública faz a transferência, ela tem uma perda no seu PL. Por que vai ter uma perda? Ela vai receber esse dinheiro de volta. Não é? Então, é uma transferência que ela vai ter uma queda na sua disponibilidade e vai ter uma queda no seu patrimônio. Porque não tem uma obrigação atrelada. Então, é uma despesa efetiva, que a gente ainda vai falar lá na frente, mas a lógica da despesa efetiva é idêntica à lógica da receita efetiva, tá bom? Aí eu justifico trazendo, obviamente, já um lançamento contábil, né? No caso da transferência de capital, quando da sua ocorrência, essa despesa sob enfoque patrimonial gera o seguinte lançamento. Debita uma VPD. O que é uma VPD? É uma despesa patrimonial. É chamada de VPD, ou variação patrimonial diminutiva. E credita a caixa, ou seja, eu estou tirando dinheiro de caixa e estou debitando em uma conta de despesa patrimonial, que vai, digamos assim, reduzir o PL da entidade pública. Então, esse é o lançamento, bem a grosso modo, do sistema patrimonial na entidade pública com essa transferência de capital, tá bom? Então, do lançamento acima, é possível concluir que este reduzirá a situação líquida patrimonial da entidade, sendo, portanto, uma despesa efetiva. Então, lembram quando eu falei, quando é arrecadado e aumenta o PL, é uma receita efetiva. Já adiantando despesa, hein? Quando se há um pagamento ou um empenho, vamos chamar de empenho, que é a primeira fase da despesa, e essa despesa, ela diminui o PL da entidade, é uma despesa efetiva. E para casa, eu deixo aí para vocês um exercício prático. Considere o patrimônio público. Temos aí uma boneca de um patrimônio público muito simples. Percebam, não é? Temos aí ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, PL da entidade. E eu pergunto o seguinte: quais grupos essa receita irá movimentar? Quanto ficará o valor total do ativo e passivo, né? Mais o PL da entidade? Quanto ficará de cada lado, né? Depois que eu aumentar essa receita aí, que eu estou pedindo para vocês registrarem uma receita referente a uma arrecadação de ICMS no valor de 500 unidades monetárias. Então, percebam aqui como é que a gente vai jogar a questão da receita.
Tudo isso que estamos falando de classificação é importante, mas não podemos esquecer que somos contadores de verdade, nós não somos contadores de história. Então, estou sempre engajando a questão de conceito do orçamento com a nossa prática contábil. Quanto à afetação patrimonial, qual é o tipo de receita e por que você chegou a essa resposta? Tá bom? Responderemos na próxima aula síncrona essas questões. Então, vocês vão fazer em casa, né? E vamos, na próxima aula síncrona, ao vivo, eu vou começar a aula vou trazendo esses slides para que a gente responda. Eu vou perguntar a vocês e é importante que vocês tentem fazer, tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje, trazendo mais uma frase, né, de firmeza, de força, de continuidade. Quando você já não aguenta mais, continue. É isso que fazem os heróis, não é? Pois é. Então, terminando aqui a nossa aula, espero que vocês entendam a questão da segunda parte das receitas públicas e segunda-feira teremos aula síncrona e tenham um excelente resto de semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer, tá bom? Até o próximo encontro. Tchau, tchau para vocês.